levanta. Imediatamente o menino levantou. No meio da multidão havia um homem cujo nome era Simão. Simão viu aquilo e ficou impressionado. Falou: eita, Jesus é o cara. Eu preciso convidar Jesus para ir lá em casa. Simão vai para Jesus e fala assim: Jesus, o senhor não quer almoçar lá em casa? Jesus fala: bora. Pode levar os outros? Ele pode. Então vamos embora. Aí a partir do versículo 36, a Bíblia diz que Jesus chega na casa de Simão. Quando ele chega na casa de Simão, ele senta na mesa dele em forma de U. Ele senta, os seus discípulos sentam e colocam os pés para trás. Irmãos, segundo um judeu ortodoxo, um judeu raiz de verdade, era costume dos judeus, quando alguém importante, alguém de nome, ia na sua casa, ele tinha o costume de deixar a porta aberta, porque era uma pessoa importante, para que as pessoas do bairro pudessem vir a ele e dar presentes, ou até conversar. Então, quando Jesus chegou na casa do fariseu, pensa comigo, Jesus na casa, era entre e sai de gente, entre e sai de gente, entre e sai de gente, até que no meio do caminho, da beira da porta, veio passando uma mulher. A mulher pergunta: quem que está aí? Aí alguém fala: é Jesus. Glória. Ela vai na casa dela correndo, abre o guarda-roupa, pega o seu vaso de alabastro, aleluia, e vai até onde Jesus está. Aí eu sinto Jesus aqui, irmão. E aí a história vai dizer o costume que você podia dar um presente, depois que você desse o presente, falasse com ele, você podia ir embora. E aí a mulher chegou na casa. Irmão, isso, a mulher está aqui, Jesus está lá. Porque quando Jesus está na casa, não dá para ficar parado, né? A mulher está assim. Daqui a pouco ela está assim. Daqui a pouco ela está assim. Daqui a pouco ela está assim. Até que ela não aguentou a presença e se jogou nos pés. Ah, irmão, foi a cena mais linda da história. Quando ela se jogou nos pés, ela começou a chorar. E começou a secar com o cabelo. E começou a beijar. Até que ela pegou o vaso do aumentou e quebrou. E quando ela quebrou o vaso, o perfume se instalou na casa. Aí o fariseu pensou: nossa, se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixava isso acontecer. Aí Jesus pega a oportunidade, fala: eu posso falar? Aí o dono da casa: pode falar, o senhor que manda aqui. Ele falou: eu vou perguntar para o senhor algumas coisas. Ele falou: pergunta. Ele olha para você e fala assim: ei, cheguei em tua casa, por um acaso colocasse uma bacia, porque você sabe que eu estou de sandália, o caminho é barrento, os meus pés estão meio sujos. Por acaso você colocou uma bacia com água para eu lavar os pés e me deu uma toalha para secar? Ele disse: não. Segundo, cheguei em sua casa, por um acaso me saudasse com ósculo no rosto, com um beijo? Ele disse: não. Terceiro, eu cheguei em tua casa, por um acaso, antes da refeição, você ungiu minha cabeça como o costume da época? Ele disse: não. Aí Deus falou: então cala a tua boca, porque desde que eu cheguei aqui, essa mulher pecadora não para de lavar os seus pés com as lágrimas, com a cabela secando, ela não para de pecar. Ela não para de beijar os meus pés, e tudo que ela tinha de mais valioso ela quebrou aqui. Aí quando eu li esse negócio, irmão, minha alma se alegrou, pastor Gilson. E eu falei: Deus, mas o que isso tem a ver com Jeremias 18? Aí Deus me respondeu, Deus me fez uma pergunta e falou: Israel, eu disse: sim, Senhor. Quem você acha que você é nessa história? Eu disse: é fácil, eu sou mulher. Ele disse: não. Eu disse: então sou fariseu. Ele disse: não. Eu falei: então quem eu sou? Ele disse: o vaso.
Nada. É igual sacolinha de mercado, né? Você vai no mercado, tem mercado que cobra, você fala, vou levar na mão, eu não vou comprar. Grave. O vaso de alabastro não valia nada. Só que, porém, segundo a essência que ia dentro dele, isso podia tornar ele valioso. Só que tem outro porém, Lucas. O vaso de alabastro, mais ou menos do tamanho dessa Bíblia, ele é lacrado dos dois lados, para poder usar o que tem dentro. Porque eu vou fazer novo, conforme a minha vontade. A quarta coisa que tem na casa do oleiro é transformação. Sabe por que muitos se arrependeram ainda? Porque ele foi na casa do oleiro. Porque como irmão não tem jeito. Quando eu era novo, quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos, a minha casa era um ponto de pregação. E eu não ia para o culto, porque eu tinha medo de eu falar comigo. Porque sabe, eu não era assim, só fugia mesmo. Mas tem aqueles que falam assim, não gosto de crente. Sabe o que? Sou machão, homem não chora. Só que na casa do oleiro eu respeito. Ele chora e faz biquinho porque aqui não tem conversa. O oleiro arrebenta. Sabe aquele que dá mais trabalho para você? Vai ser o maior profeta da geração. Então pega se você quiser. Aquele que dá mais trabalho, o oleiro vai pegar e vai fazer profeta. Sabe por quê, Douglas? Porque quando o vaso quebra, o oleiro não joga o barro fora. Porque qual era o certo? Segundo o original do texto, aquele vaso que ele estava fazendo, a matéria, aquele barro, era ruim. Em Jeremias capítulo 13, ele enterra o cinto. Quando ele tira o cinto está sujo, com matéria ruim, porque o barro era ruim. Aí quando o vaso quebra, se é outra pessoa, ele diz assim, vou jogar fora porque não presta. Vou jogar fora porque a matéria é ruim. Mas Deus falou, não, a matéria é ruim, mas eu vou pegar e vou fazer matéria boa. Eu vou pegar a matéria ruim e vou fazer ela ficar boa.
O Espírito Santo desceu, apertou todo mundo. O povo ficou doido, possuído, para lá de Bagdá. Aí, colocaram uma faixa bem na entrada de Jerusalém. Haverá uma grande cruzada. Aí, chegou o dia da cruzada, o povo foi para a cruzada. O dirigente da cruzada pegou o microfone, cantou o fim da harpa, leu a palavra oficial. Aí deu para as crianças cantar, as crianças cantou. Deu para o jovem cantar, o jovem cantou. Deu para os adolescentes cantar, os adolescentes cantou. Deu para as irmãs cantar, as irmãs cantou. Deu para as irmãs ali, o povo cantava. Deu para todo mundo cantar, o povo cantou. Depois que todo mundo cantava, vamos fazer essa oferta. Chamou alguém para cantar, cantou. Aí depois falou assim, vamos ouvir a pregação. Quase 3.000 pessoas lá naquela cruzada. Todo mundo esperando o pregador. Aí ele fala assim, Pedro, vem aqui pregar. Mano, pensa no povo murchando. Pedro? Eu não vou ouvir Pedro não. Pedro não pode pregar. Pedro andava com a mexer aqui. Pedro arrancou a orelha de soldado chamado Raul. Pedro uma vez prestou a boca para Satanás. Pedro que não conseguiu orar 1 hora com Jesus. Pedro, quando Jesus falou que ia morrer, negou Jesus 3 vezes. Eu não vou ouvir Pedro. Isso é incrível. Que Jesus estava lá no pináculo, no capítulo 13 do Evangelho de João até o 17, Jesus está pregando. Aí Jesus fala, vai chegar um dia que o pastor vai ser entregue e as ovelhas vão ser dispersas. Aí Pedro fala, eu não, estou contigo, meu brother. Aí Jesus fala, Pedro, você não está. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí, irmão, quando você lê a Bíblia e você é meio doido que nem eu, você acha umas coisas engraçadas. Porque quando eu li esse texto, eu achei o nome do galo. Tá bem, eu encontrei o nome do galo. Sabe qual é o nome do galo? Consciência. Porque o texto diz, Pedro negou a 3ª vez. O galo cantou e ele se lembrou das palavras de Jesus. Pedro nunca poderia ser um pregador de hoje. Tanto que ele se conformou com isso, Douglas, que quando Jesus morreu, ele voltou a pescar. Mas a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo número 20, que quando Pedro está à beira da praia pescando, Jesus vai visitar a Pedro. Ele vem vindo, ele para na frente de Pedro, Pedro se assusta e ele pergunta, Pedro, tu me amas? Mais que esses? Aí Pedro fala, eu amo, então apacenta minhas ovelhas. Ele pergunta, Pedro, tu me amas? Ele diz, amo, então apacenta minhas ovelhas. Aí ele pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fica constrangido e diz, Senhor, tu sabes. Pedro nunca poderia pregar naquela cruzada, irmãos. Só que isso é incrível, irmãos. Porque Pedro prega. Quando ele termina de pregar, quase 3.000 almas. E aí ele desce o púlpito, igual que ele pregasse uma linha, né? E aí alguém vai dizer assim, Pedro, o que aconteceu, rapaz? Ele sabe o que foi? É que eu dei uma passada lá na casa do ovelho. Porque quando entra na casa do oleiro, tem transformação. Se você acha que não tem mais jeito, tem. Olha só, para me encerrar em Pedro, a Bíblia diz que quando ele termina de negado, a 3ª vez, no Evangelho de João, a partir do capítulo 18, a partir do 67, a Bíblia diz que quando Pedro nega, ele vai chorar amargamente. Você não precisa estudar hebraico, nem aramaico, nem grego, não. É só você pegar o dicionário e ver o que significa amargamente. A expressão amargamente era como se Pedro estivesse entrando
em um estágio de depressão. Pedro, quando negou Jesus, ele entrou em estágio de depressão. Só que é incrível, porque um dia eu estava conversando com um amigo meu no trabalho, e eu falei para ele: você conhece a Bíblia? Ele falou assim, um pouquinho. Eu falei: posso te contar uma história legal? Ele disse: pode. Eu queria falar de dois personagens. Ele disse: igual, Judas e Pedro. Porque Judas, ele entrou no mesmo estágio de Pedro e ele se matou, mas Pedro não. Por quê? Judas, quando ele entrega Jesus e pega as moedas, ele se arrepende. Só que ele estava tão depressivo que ele correu para os sacerdotes. Só que religião não perdoa. A religião não perdoa. O sacerdote falou: a gente não tem nada com isso. Então ele ficou tão depressivo que se matou. Pedro não. Pedro entrou em depressão, mas ele disse: eu não faço nada antes do terceiro dia. Eu não faço nada antes do terceiro dia. E aí quando Jesus vai ter com ele, Pedro está pescando, tem uma fogueirinha lá, Pedro está assando alguns peixes. E aí Jesus fala o que para Pedro? Pedro, senta e come comigo. Porque segundo a medicina, o primeiro estágio, a primeira ação que a pessoa tem quando sai da depressão é comer. A primeira ação que a pessoa tem quando sai da depressão é comer. Jesus falou: Pedro, cheguei e acabou a depressão, vamos comer? E aí o texto diz, ele encerra, que eles estavam à beira de uma fogueira. A palavra fogueira, eu não sei exatamente quantas tem, mas tem duas expressões de fogueira na Bíblia, só duas, que são iguais e têm o mesmo significado. A primeira é essa, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 67, porque o texto vai dizer que Pedro estava à beira de uma fogueira. Então uma criada se levantou e disse assim: você anda com ele? Aí Pedro falou: eu não conheço esse homem. Agora a segunda expressão da palavra fogueira é quando Jesus vem até Pedro e diz assim: Pedro, come comigo na fogueira. Sabe por quê? Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, aonde você caiu? Só os irmãos pegou. Aonde você caiu, eu vou te colocar de pé de novo. Então na casa do Deus é transformação. Amém? E a quinta coisa é arrependimento. Então quem entra na casa do Deus tem palavra, sabe que ele trabalha, conhece o bicho vaso, ele transforma e tem arrependimento. Amém? A palavra de Deus. Agradecer a Deus por todos, agradecer pelos visitantes, pela igreja que tem esperado com a gente, e também pelo surgido de fé. Eu quero dizer para vocês, irmãos, os ensaios valeu a pena. É muito trabalhoso o ensaio, mas valeu a pena. Nós vimos o resultado aí dos ensaios. Então, é importante a gente ensaiar, amém? Eu quero agradecer muito a Deus por tudo e especialmente a igreja que tem nos ajudado em oração. E muito grato a Deus, primeiramente a Deus por nosso pastor. Estou restaurando para ele. A Bíblia diz: tudo que vem à tua mão, faça conforme as tuas forças. Não é fazer corpo mole, não. Tem muita gente querendo fazer corpo mole. Não faça, não. Venha para a casa do Pai. Vamos orar por esses pedidos. Eu desejo do meu coração que vocês tenham uma semana abençoada por Deus. E todos os seus desejos, segundo a sua palavra, seja realizado para a glória do Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, esses pedidos de oração que estão em minhas mãos. Pai, Tu sabes as dificuldades que essas vidas estão passando. Tu sabes o aperto que cada um deles estão passando. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer
além daquilo que pedimos ou imaginamos, segundo a sua vontade. Senhor, nesta noite eu peço ao Senhor, vá ao encontro destes e ao encontro dos teus filhos aqui presentes, dando-lhes uma noite, uma semana abençoada para a glória do Senhor. Pai, nos ajuda a compreender a tua vontade. Deus, essa é a nossa oração, te agradecendo em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus e as consolações do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja, agora e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, vão em paz, irmãos, em nome de Jesus, e até terça-feira no nosso